Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. Por que a grande tribulação já ocorreu? É isso mesmo, porque a grande tribulação falada por Jesus de Nazaré, Yeshua, o nome que você quiser. Por que eu sempre falo o nome que você quiser? Porque aquele véu que revestia o Espírito de Deus não existe mais. Então é Jesus de Nazaré, Yeshua, isso aí durou 33 anos. No ano 33 se acabou. Depois veio o Cristo ressuscitado e por fim foi estabelecido o tabernáculo espiritual, o templo espiritual de Deus, Apocalipse 21:3, onde o próprio Deus se faz presente, tá bom? Porque a grande tribulação já ocorreu. Pega aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, tablet, celular, vamos ler. Apocalipse capítulo 7, versículo do 9 em diante. No texto da Nova Almeida atualizada NA. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, ou seja, judeus, gentios, gregos, todos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Claro que isso aqui era uma metáfora, uma figura. 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. 11. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram Deus. 12. Dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Aqui está o versículo 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Presta atenção, não é para o futuro. Estes são os que virão da grande tribulação. Não. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, o que Jesus disse em Mateus 24 e Marcos 13? Vamos ler Marcos 13, versículo 14 em diante. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, quem é que Jesus estava falando aqui? Para quem? Para todo mundo? Para a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Real Madrid, do Barcelona, do Ibis? É a torcida do Ibis, deve ter 1 ou 2 pessoas, mas é a torcida. Para quem ele estava falando? Para os seus discípulos. Vai lá no versículo do 1 em diante, vai lendo. Ele estava no Monte das Oliveiras, falando ali com os seus discípulos apenas. Então ele estava falando assim: quando, pois, vocês ver o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui está em Daniel, capítulo 9, 11 e 12. Lá no finalzinho. Esse abominável da desolação aqui, entende-se que foi o antítipo, o busto do general Tito, do filho da perdição, que foi colocado dentro do templo. Dentro do templo. Então Jesus estava falando, quando acontecesse isso, essa situação, então aqui o templo estava de pé. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, isso aqui era dentro do templo, então aqui o templo deveria estar de pé. Por isso que isso aqui não pode ser hoje, porque não existe mais templo terreno de Deus. O último templo terreno de Deus foi derrubado lá no ano 70. Aí você vai para Apocalipse 21:3, você vai ver que foi estabelecido o templo espiritual. Então não existe mais templo terreno de Deus. Por isso que isso aqui foi para o ano 70. Então Jesus estava falando isso aqui. 15. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar da casa alguma coisa.
16. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Claro, as mulheres, ao dar à luz, elas comeram os seus recém-nascidos. 18. Orem para que isso não aconteça no inverno, pela dificuldade que era para caminhar em tempo de chuva ali, para fugir, para correr, devido ao lamaçal em torno ali de Jerusalém, na parte externa de Jerusalém. E também pela lei dada a Moisés, no sábado, por isso que ele falou aqui, ó, orem para que isso não aconteça no inverno. E se fosse também no sábado, os judeus eles não poderiam andar mais do que 800 metros. Tem uma passagem que fala que é isso aqui no inverno e no sábado. 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, aqui, ó. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se você vai ler lá no versículo, lá no subtítulo, versículo 14, a grande tribulação. Então, essas coisas aconteceriam aonde? Em Jerusalém, no ano 70. Por que eu acredito que essa grande tribulação já ocorreu? Por que eu acredito nisso? Porque, lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 10, assim está escrito: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então eu entendi que o dia do Senhor aqui foi o juízo de Deus. Então, durante o juízo de Deus, Jesus falou em Lucas 11 e Mateus 23 que seria o dia da cobrança de contas de Deus sobre o povo de Israel. Jesus disse em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, que seria contra aquele povo. A ira de Deus seria contra aquele povo. Aquele povo iria pagar a conta. Segundo Mateus 24, 34, Jesus falou que não passaria daquela geração. Então, conforme e outras inúmeras passagens, eu dou só essas. Então, principalmente conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo de Deus. Para isso foi escrito o livro do Apocalipse. Então, como eu li agora, Apocalipse do capítulo 7, versículo 9 em diante, sobre a grande tribulação, sobre ele falando de uma forma metafórica, figurativa. Quem são esses? São os que estão vindo da grande tribulação. Por isso que eu creio, eu sei com certeza que ali o livro de Apocalipse foi escrito na geração que Jesus falou, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. A geração ela se fechou no ano 70 e ocorreu a grande tribulação, por isso que o livro de Apocalipse foi escrito. E também Apocalipse 14, 6 ao 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. No versículo 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Chegou a hora do julgamento. No capítulo 18, versículo 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E Apocalipse 19, 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Julgou, não julgará. E eu não separei aqui, para finalizar esse vídeo rápido, Apocalipse 21, versículo 6. Disse assim: disse-me ainda, tudo está feito. Então, conforme, principalmente Apocalipse capítulo 1, versículo 10, eu creio que a grande tribulação ocorreu no ano 70. Exatamente como Jesus disse aos judeus. Exatamente como ele disse aos discípulos quando ele estava no Monte das Oliveiras. Está vendo aí? Não ficará pedra sobre pedra. O templo foi derrubado. O abominável da desolação foi colocado dentro do templo. O templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra. Por isso que Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Por isso que a grande tribulação já ocorreu, tá bom? Se foi útil para você esse vídeo, dê aquele joinha,
compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.